Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 29 de dezembro de 2019. Em última instância, família Maluf é condenada pela justiça francesa. O ex-prefeito Paulo Maluf perde seu último recurso na justiça da França e é condenado por lavagem de dinheiro. A Corte de Cassação do país europeu confirmou a decisão dos tribunais que, em 2015 e 2017, já tinham determinado uma multa de 200 mil euros e 3 anos de prisão para Maluf e seu filho Flávio, além de uma multa de 100 mil euros e 2 anos de prisão para sua esposa Silvia. O ex-prefeito foi denunciado por lavagem de dinheiro de cerca de 7 milhões de dólares em bancos na França. O dinheiro seria fruto de um desvio de recursos públicos entre 1996 e 2003. A confirmação da condenação foi revelada pela publicação especializada Gotham City France, nesta quinta-feira. Pessoas próximas ao processo confirmaram ao UOL a informação, indicando que, na última instância, apenas questões de direito seriam avaliadas. Com contas nos bancos Crédit Agricole, JP Morgan e no Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine Inicial, Maluf justificava a existência do dinheiro para facilitar sua esposa em suas compras pela Europa. O ex-prefeito jamais compareceu diante dos juízes franceses, apesar de um processo de mais de 10 anos. Paris chegou a enviar procuradores ao Brasil para que Maluf pudesse ser ouvido, sem resultado. Todos permaneceram em silêncio. De acordo com a decisão, Maluf dissimulava o dinheiro abrindo contas em nome de seu filho e esposa em vários países da América, Ásia e Europa, entre eles a França, Suíça e Liechtenstein. Na avaliação da Corte, havia uma intencionalidade de criar obstáculos para impedir que as transações fossem identificadas. Depois de um longo percurso por paraísos fiscais, a fortuna seria reintegrada no circuito econômico interno brasileiro e enriqueceria o patrimônio da família. Para tentar derrubar a condenação, os advogados do ex-prefeito alegaram irregularidades na cooperação judicial entre Brasil e França, além de denunciar que o material e documentos repassados para Paris foram apenas parcialmente traduzidos para manter apenas parte da história. Em primeira instância, a justiça francesa determinou que Maluf, a mulher e o filho agiram em associação para ocultar a origem de recursos que tiveram origem em ato de corrupção e desvio de dinheiro no Brasil na época em que Maluf era prefeito de São Paulo. A sentença de 2017 menciona diretamente obras do túnel Ayrton Senna e da Avenida Água Espraiada, sob suspeita de superfaturamento. Além da multa, contas com quase 2 milhões de euros foram confiscadas. Há 2 anos, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenaram Maluf pelo crime de lavagem de dinheiro a uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. O crime, como no caso da França, teria sido praticado quando ele exercia o cargo de prefeito de São Paulo. Os ministros entenderam que a pena elevada é incompatível com o mandato de deputado. Assim, decretaram a perda do mandato de Maluf. O STF ainda impôs multa de cerca de 1,3 milhão de reais ao ex-prefeito. Analisando o caso do ex-prefeito e ex-deputado Paulo Maluf, compreendemos que ele desrespeitou a lei de justiça que está na terceira parte do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 875. Ao que determina esses direitos? São determinados por 2 coisas: a lei humana e a lei natural.
Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede-se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Comentário de Kardec: o critério da verdadeira justiça é de fato de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares. Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Cada vez que desrespeitamos uma das leis morais, como a lei de justiça, estamos em curso no Código Penal da vida futura que está no livro Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, e diz o seguinte: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4, e quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias, sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições, tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades.
Em virtude da lei do progresso que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o código penal da vida futura pode resumir-se nestes três princípios: 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda a imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.